Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma mensagem abençoada, uma mensagem que vai falar diretamente ao seu coração. E você vai entender que a esperança ainda existe e que você não precisa desanimar só porque coisas ruins estão acontecendo. E no final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você para que Deus te fortaleça ainda mais, tá bom? Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, isso ajuda muito o YouTube a divulgar este vídeo. Também se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Todos os dias, às 6 horas da manhã, eu tenho feito a oração da manhã para você ter um dia abençoado. E à noite, às 8 horas, nós temos feito aqui uma corrente de oração para encerrarmos bem o dia e tem sido maravilhoso. Então eu conto com você, certo? Eu sei que todos nós passamos por situações difíceis que parecem não fazer sentido. Então nesses momentos é muito comum a gente se perguntar: por que será que isso aconteceu comigo? Por que aquela pessoa me machucou tanto? Por que eu fui demitido daquele emprego sem nenhuma explicação óbvia? Mas nós devemos confiar que mesmo que a vida seja injusta, Deus continua sendo justo e fiel. E Ele promete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E foi exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 8. Olha o que ele disse. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não sei se você reparou, mas eu li esse versículo de uma forma lenta, justamente porque muitas vezes nós lemos essa passagem e não reparamos nas seguintes palavras: contribuem juntamente para o bem. Ou seja, aqui neste versículo diz que Deus faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o nosso bem. Isso quer dizer que Deus pode juntar todas as peças que deram errado e Ele pode construir um futuro muito melhor do que você jamais imaginou. Amém? É por isso que você não pode só analisar uma parte da sua vida e você pensar: ah, eu fiz besteira lá atrás e agora eu nunca mais vou ser feliz com ninguém. Ah, eu perdi a única chance que eu tinha e agora eu vou ser um fracassado para sempre. Não é verdade, meu irmão, não pense assim. Eu sei que coisas ruins podem acontecer. Quantas vezes eu pensei em mudar o meu passado, mas eu vi que não é possível. Mas agora eu posso acreditar em um futuro melhor, porque eu posso aprender com os meus erros e corrigi-los. Eu posso aprender com as lições do passado e agora superar as provações com muito mais facilidade. Você tem que entender uma coisa: Deus ele enxerga a sua história por completo e Ele pode juntar todas as peças em seu favor. Amém? Quando nós lemos sobre homens da Bíblia, um homem, por exemplo, José foi perseguido, ele foi desprezado pelos irmãos por sonhar os sonhos de Deus. Ele não tinha maldade, ele não tinha intenção nenhuma de prejudicar a sua família, mas mesmo assim a sua família o tempo todo prejudicou a vida de José. E durante toda a sua trajetória, parecia que ele estava cada vez mais longe de ver o sonho se realizar. No entanto, Deus ainda estava com ele, e a Bíblia diz que mesmo na prisão, mesmo sendo preso injustamente, Deus fazia com que José prosperasse, com que tudo cooperasse para o seu bem. E no tempo certo, Deus fez o milagre acontecer. José, ele se tornou governador do Egito, apesar de todo o passado negativo. Apesar de todas as lutas, de todas as tentações, traições, José, ele permaneceu firme com Deus e por isso Deus não o abandonou. E quando seus irmãos que tentaram contra ele o reencontraram anos depois, José disse o seguinte: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha isso, irmãos, Deus é maravilhoso. Deus ele faz com que todas as coisas elas se unam para o seu bem, para o seu propósito. Amém? Então creia numa coisa: Deus ele transforma a maldição em bênção. Pare de ficar se fazendo de vítima. Pare de achar que o seu passado ele foi terrível e agora o seu presente e o seu futuro eles não podem ser diferentes. E tem um outro exemplo que eu gosto muito, que é o do apóstolo Paulo, um homem que passou por tantas lutas depois da sua conversão, um homem que sofreu tanto.
A Bíblia diz que ele foi chicoteado centenas de vezes, ele sofreu naufrágio, ele foi apedrejado ao ponto de ficar quase morto, um homem que sofreu absurdamente. E quando ele estava preso, de forma injusta, porque ele não fez nada de errado, mas ele estava preso por causa de Jesus, por pregar o Evangelho. E quando o povo da cidade de Filipos estava lamentando essa tragédia, essa injustiça, o apóstolo Paulo aproveitou essa oportunidade e foi usado por Deus naquela circunstância difícil para pregar o Evangelho a ainda mais pessoas. Porque eu creio numa coisa, a pessoa de fé, ela não vê obstáculos, ela vê oportunidades. Amém? Então todos que tinham contato com Paulo, com certeza, eles ouviam sobre o amor de Deus, que Deus era bom, que Deus era fiel, mesmo que nessa vida aqui tudo estivesse ao contrário. E eu quero ler com você o que ele disse. Está lá em Filipenses capítulo 1, o versículo 12 ao 13. Olha o que ele falou. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Olha isso, irmãos. Então a sua vitória, a sua conquista vai depender de como você reage nos momentos mais difíceis da sua vida. Quando você pensa em desistir, quando você acha que não dá mais, é nesse momento que Deus está vendo o seu coração. E Deus, ele pode usar os problemas para te honrar, para te exaltar, para fazer com que os planos dele se cumpram. Deus pode te fazer crescer, principalmente nesses momentos mais dolorosos. Amém? E o Senhor sabe que a única coisa que impede o agir dele na sua vida é quando você para de acreditar no seu poder, na sua graça. Por isso, quando algo ruim acontecer ou uma porta se fechar, creia que o Senhor abrirá outra bem melhor para você. Aleluia! Quando você for ferido, magoado ou humilhado por alguém, não fique se lamentando, não fique falando mal dessa pessoa para os outros. Em vez disso, obedeça o que Jesus disse, que ele disse o seguinte: quando alguém vos maldizer, bendiga essa pessoa, fale bem dessa pessoa, não devolva na mesma moeda, faça a vontade de Deus, buscando agradar ao Senhor. E tome muito cuidado com o conselho dos ímpios, porque as pessoas muitas vezes vão dizer: ah, você não merece passar por essa luta, você não merece passar por esse sofrimento, faça isso, faça aquilo. Tome cuidado, ouça apenas pessoas que ouvem a Deus, pessoas que têm o temor de Deus, tá bom? Porque assim você não vai perder a bênção, assim você não vai deixar de seguir os ensinamentos de Jesus, assim você vai permanecer fiel e no tempo certo Deus vai te honrar. Amém? Nada vai frustrar os planos dele para sua vida, porque muitas pessoas acham que podem nos prejudicar, mas não podem, porque é Deus quem cuida de nós. Aleluia! E quanto mais as pessoas te pressionarem, elas mais tentarem contra a sua vida, mais Deus vai te abençoar, para Ele mostrar que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. Aleluia! E agora eu quero orar por você, você que entendeu essa mensagem, você que precisa realmente dar a volta por cima. Esse é o seu momento, irmão. É momento de você entregar nas mãos do Senhor, pedir perdão pelas vezes em que você agiu por impulso, agiu de acordo com a carne, você fez o que não devia. É hora de você se arrepender e se entregar completamente ao Senhor. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta noite para Te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã que estão aqui orando comigo nesse momento. Ô Senhor, abençoe a noite dessa pessoa para que ela tenha um sono restaurador, cheio de paz, que todo o cansaço que o corpo e a mente dela acumularam durante esse dia acabe nesse momento em que ela se deitar e fechar os seus olhos. Oh, meu Pai, eu clamo pela vida deles, porque muitos estão desanimados, muitos querem desistir da vida, dos sonhos, da caminhada com o Senhor. Oh, meu Pai, que nesta noite o Teu Espírito Santo renove essa pessoa, preenche o vazio que ela tem sentido na alma com o Teu poder, para que amanhã de manhã, quando ela acordar, ela se sinta renovada, pronta para continuar a batalha, Te obedecendo e acreditando na Tua palavra. Oh, meu Deus, eu desejo que esse irmão e essa irmã, nesta noite, tenham a mesma fé que o apóstolo Paulo teve, ao dizer que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo aquelas que parecem difíceis, mesmo aquelas que parecem desfavoráveis e que nos fazem mal. Oh, meu Pai, a única coisa que pode impedir o Teu agir nas nossas vidas é a nossa falta de fé.
Por isso, Senhor, não permita que eles deixem de acreditar no Teu poder. Senhor, quantos agora estão ouvindo esta mensagem nos hospitais, estão ouvindo talvez debaixo da coberta, ouvindo sem vontade nenhuma de enfrentar a vida. Jesus, assim como o Senhor transformou a minha vida, o Senhor converteu maldição em bênção. A minha vida, Senhor, não tinha futuro, não tinha esperança de melhora, mas o Senhor restaurou cada área da minha vida. O Senhor juntou todas as peças, e é isso que eu peço, Senhor, que tudo venha fazer sentido, Pai. Oh Deus, que o Senhor nos dê a compreensão dos Teus planos, e mesmo quando nós não entendermos, que continuemos sendo fiéis, obedientes, porque a compreensão pode esperar, mas a obediência não. Oh meu Pai, que nós possamos ser fiéis a Ti, Senhor, em todos os momentos, louvar nos piores desertos, que nós possamos Te exaltar, Senhor, diante das pessoas, e que nós não venhamos reclamar, que nós não venhamos devolver na mesma moeda, mas que nós venhamos, Senhor, demonstrar o caráter de Cristo em nossas vidas, que nós venhamos dar os bons frutos do Espírito Santo, e que o Senhor nos ajude, meu Pai, a termos mansidão, domínio próprio, amor, bondade, fidelidade. Senhor, nós queremos produzir esses frutos na nossa vida e Te pedimos, Senhor, faça tudo conforme a Tua vontade, porque o Senhor não tem prazer algum em atrasar os planos, o Senhor não tem prazer em demorar, é nós que muitas vezes não temos paciência para esperar. Então, Senhor, nos ajude, Pai, com que a partir de hoje tudo venha cooperar para o nosso bem. Todas as coisas que deram errado, todas as coisas que nos entristeceram, que tudo venha contribuir para o nosso crescimento e para o louvor da Tua glória, e que nós possamos ser testemunhas de Jesus todos os dias, não somente para as pessoas à nossa volta, mas também no reino espiritual, que nós sejamos conhecidos como verdadeiros adoradores do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e eu já Te agradeço por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, glória a Deus por esta noite, glória a Deus por esta oração, esta mensagem. Eu creio que o Senhor falou ao teu coração, por isso não deixe de compartilhar. Às vezes nós temos vergonha, do que as pessoas vão pensar, principalmente por compartilharmos com pessoas que não têm a mesma fé que nós. Mas é interessante que quando nós éramos do mundo, quando nós fazíamos coisas erradas, muitas vezes não tínhamos vergonha. Por isso devemos sim testemunhar, pregar, evangelizar, falar do amor de Deus que nos transforma a cada dia. Eu tenho certeza, muitos verão esse testemunho e elas poderão se converter e passar a temer a Deus. É isso que está lá no Salmo 40. Depois você lê lá o versículo 3 que fala exatamente sobre isso. Muitos vão ver a obra de Deus na nossa vida e elas vão ser tocadas para a glória de Deus. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um grande abraço.